uma administração financeira responsável e o apoio dos 24 deputados, a Assembleia economizou recursos e repassou 20 milhões de reais ao governo, que com uma contrapartida de 3 milhões adquiriu 150 ambulâncias. As ambulâncias são totalmente equipadas e 66 veículos já foram entregues às prefeituras. Ainda este ano, todos os municípios mato-grossenses receberão as ambulâncias para o transporte de pacientes que necessitam de atendimento de maior complexidade em centros mais avançados. Além de elaborar e aprovar leis, fiscalizar o executivo, promover audiências públicas, instalar comissões parlamentares de inquérito e estar presente em todo o estado com o projeto itinerante, a Assembleia trabalha pelo bem-estar e a saúde da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa. A mudança acontece. Olá, hoje nós vamos falar sobre o importante trabalho feito com dependentes químicos e suas famílias no Juizado Especial Criminal de Várzea Grande. Nós estamos aqui com a juíza titular do juizado, Amínia Haddad Campos. Muito obrigada pela sua presença na RedeTV. Obrigada, agradeço pela oportunidade, Lidice, de estar aqui com vocês para trazer também os nossos temas. Bom, vamos falar inicialmente para os internautas como é que é feito esse trabalho, porque a senhora recebe os processos, né? As pessoas muitas vezes estão aí envolvidas com crimes de pequeno poder ofensivo, mas por trás existe toda uma questão social, né? De dependência química. Fala um pouquinho para a gente como é que funciona esse trabalho lá no GCRIM. Bom, primeiramente eu tenho que falar que eu aprendi muito estando juntamente com o Dr. Mário Cono, em Cuiabá, quando eu respondi pela unidade da Justiça Terapêutica aqui. Foi uma oportunidade que eu tive de lidar com aquelas situações sociais e ver o que seria possível fazer. O atendimento do dependente químico era um objetivo do processo, mas eu percebia que, além de atendê-lo, era necessário trabalhar com a família, porque eram desestruturas sociais, às vezes, apesar dele ter sido pego, na verdade, toda a família era também dependente químico. Então, eu percebi que era necessário ampliar esse projeto, e foi quando saiu a unidade do GCRIM de Várzea Grande, dentro do Centro Universitário de Cuiabá. E eu resolvi concorrer a essa unidade. Para mim, foi um grande aprendizado estar ali naquela unidade e construir esse projeto. O que nós fizemos? Nós percebíamos que nós tínhamos uma estrutura considerável do centro universitário, da Univag, e que esse centro universitário poderia atender todo o núcleo familiar. Construímos então um termo de cooperação. Então ali nós temos curso de odontologia, serviço social, psicologia, medicina, nós temos até educação física, fisioterapia, porque nós temos casos de crianças que nasciam com inúmeros problemas mentais e físicos em decorrência da dependência química da mãe. E esse projeto foi maravilhoso, eu estou até arrepiada de falar dele, né? Porque a gente conseguiu já atender mais de 4.300 pessoas. Estamos desde 2013, novembro de 2013, e nós temos resultados muito positivos para falar sobre isso, né? Então, olhar para esse dependente químico e vê-lo inserido numa estrutura familiar e social que precisava ser compreendida foi o primeiro passo. E toda a família ser beneficiada também de uma forma acolhedora, de entender essas desestruturas construídas das mais diversas situações, e a gente tinha muitos casos de violência doméstica que eram percebidos a partir do processo que nós tínhamos ali, um dependente químico, foi exatamente perceber essa necessidade que tornou o projeto viável. E hoje nós temos o Centro Universitário do Univag conosco e nós temos inúmeras pesquisas desenvolvidas também, inúmeras monografias defendidas a partir dos dados do nosso GCRIM. Então a gente foi além, nós começamos a ter inclusive dados científicos para ofertar desses casos de atendimento, não só do dependente químico, mas também de todos os seus familiares.
Aprendemos muito. Que interessante. Para a pessoa que não conhece muito, né, qual é o papel do juizado especial criminal em comparação, por exemplo, com uma vara criminal? Nós temos ali 9.099 de 95 que trata especificamente dos crimes de menor potencial ofensivo. Isso nem sempre é realidade, né? Porque quando a gente vai olhar esses processos, o potencial ofensivo é grandioso, principalmente nos casos de dependência química, porque não é só o indivíduo, mas toda a estrutura familiar que sofre. Então, a lei, ela traz a oportunidade de ter processos em trâmite até 2 anos de pena. Ou seja, vai para o GCRIM todos os casos de crime que têm pena, ou seja, apenados com até 2 anos. Então, nós recebemos todos esses processos, nós temos vários casos, não só de dependência química, às vezes até de desestruturas entre vizinhos, brigas entre vizinhos, em que você vai tentar resolver e a gente lida com psicólogos e assistentes sociais e conseguimos estruturar uma nova realidade, porque o vizinho é praticamente membro da sua família. Num primeiro momento de necessidade, a quem você vai recorrer se você não tiver ninguém ali? É a vizinhança. Então, fazê-los perceber também qual que é o papel deles na sociedade. Então, eu acredito que é uma unidade judiciária de suma importância, porque está muito próxima desse cotidiano, dessas realidades mesmo sociais. E você pode transformar com medidas muito simples a vida das pessoas. Então, nós temos dados bastante interessantes para mostrar com relação a esses atendimentos. Situação de trabalho, injúria, calúnia, em que você convive naquele ambiente. As pessoas estão ali e vão estar inseridas durante muitos anos e muito tempo de suas vidas. Então, você conseguir solucionar essa problemática social e trazer um resultado positivo para essas vidas também é algo muito interessante. Então, eu acredito que o juizado está muito próximo da sociedade. E essa resposta é muito importante até para a compreensão do que é o acesso à justiça. O que nós queremos? O que é a justiça? A justiça não é uma estrutura de prédio, não é uma estrutura no sentido de ter, né, inúmeras situações específicas com consequências das mais diversas, mas às vezes uma simples resposta. Né? Uma atuação, uma tutela direta e efetiva nos traz, de fato, qual que é esse conceito de justiça? Que é a paz social mesmo, que é lidar com a problemática daquele indivíduo nas mais diversas situações, na sua simplicidade, no seu dia a dia. E aí a justiça se mostra para que ela veio. É um trabalho que vai além da letra fria do processo, né, doutora? A justiça terapêutica, você fez todo esse trabalho de estruturação lá, vocês estão agora iniciando uma nova fase, né? Conta um pouquinho pra gente, o que vai vir aí? Exato, eu quero até essa oportunidade que vocês me ofertam aqui de convidar a todos para no dia 29, às 10 da manhã, estarem conosco lá na unidade do GCRIM, auditório, dentro do Centro Universitário Univag, para vocês conhecerem um pouquinho mais desse projeto. Nós vamos ter agora a exposição de todos os trabalhos desenvolvidos. Então, todas as pessoas que receberam capacitação, cabeleireiro, manicure, pedicure, bordado, crochê, vão estar expondo esse trabalho, pinturas. Então, é algo que é muito importante, é gratificante perceber que do pouco que pode ser feito, há um resultado muito positivo. É isso. Então, eu convido a todos para estarem conosco. Nós vamos estar fazendo também uma nova etapa de trabalhar com os dependentes químicos e seus familiares, com as constelações familiares, o direito sistêmico. Vamos ter uma palestra da doutora Jaqueline Cheruli, que estará conosco nessa nova fase. Ou seja, tudo que é importante fazer para esse núcleo familiar, perceber a identidade de cada um nesse processo. Porque as constelações familiares servem exatamente para isso. Independentemente de todos os conflitos que podem existir, você tem um papel. Né? E qual é o seu papel nesse conflito? Qual é a sua situação, qual é o espaço que você ocupa diante dessa realidade familiar? E
e se descobrir em sua identidade também, né? Porque o que a gente percebe é que às vezes o dependente químico e cada um dessa família, né? Cada membro dessa família não se percebe em sua identidade. São muitos desqualificadores ou desvalor social construído que impede essa percepção de si. E são pessoas, às vezes, com tanto talento. Eu conheci um que pintava de uma forma tão magnífica, e era um dependente químico que estava em uma situação tão gravosa social, tão destruído, né, com a família tão destruída, e você vê que tudo que é necessário às vezes é esse mínimo de olhar, de acolher, de ter a oportunidade, até para que ele mostre esse talento. E ele vai estar também apresentando no dia 29. Olha. Então é isso que faz com que esse papel, esse projeto, esse programa Justiça em Estações Terapêuticas e Preventivas tenha um valor. Ele, na verdade, começou de uma maneira muito simples, de pensar os atendimentos dentro do centro universitário, junto com o CAP, junto com os nossos psicólogos e assistentes sociais, e hoje ele se tornou um programa que é base até para a defesa de monografia, para cursos, inclusive de especialização dentro do centro universitário, ou seja, os dados científicos que são também propagados a partir desse trabalho. Então isso tudo ganhou um valor muito relevante. Eu só tenho a agradecer porque são pessoas que somaram conosco, que acreditaram no projeto, que estão ali se doando. Nós temos voluntários, nós temos psicólogas que são de fora, que foram conhecer o nosso projeto, programa, e hoje estão atendendo um dia gratuitamente aquelas pessoas, aqueles familiares, aquela comunidade na sua necessidade. Então isso para mim é algo muito relevante. Que bom, parabéns por esse trabalho, né? E nós também nos colocamos à disposição para fazer as divulgações das atividades que são realizadas lá. É muito importante que haja, né, essa visão voltada para a reestrutura do ser humano, né? Porque ele está ali por causa de um crime, por causa de um conflito, por causa de um problema, uma dependência, como, né, a maioria dos casos, mas aí é um ser humano com toda a sua estrutura familiar. Parabéns, muito obrigada pela oportunidade de conhecer esse trabalho aqui na RDTV. Muito obrigada, eu falo por todos da unidade, do GCRIM, de Várzea Grande. É uma felicidade trazer esses fatos, esse trabalho aqui para a sociedade e nessa oportunidade com a RDTV. Tá? Okay. Então, que Deus abençoe também o trabalho de vocês. Amém, obrigada. Nós conversamos hoje com a juíza titular do Juizado Especial Criminal de Várzea Grande, Amine Haddad Campos, sobre um trabalho de extrema importância. É a justiça em estações terapêuticas e preventivas, voltadas para aquelas pessoas, os dependentes químicos, que acabam sendo encaminhados para o juizado por causa de algum crime praticado, mas trazem aí toda uma história de desestrutura familiar, e aí esse trabalho, em conjunto com o Univag, busca oferecer oportunidades, atendimentos. Então, olha só, anote essa data aí, 29 de novembro, às 10 horas da manhã, lá no Juizado Especial Criminal, em Várzea Grande, que fica dentro do Univag, vai ter a exposição de todos os produtos, tudo aquilo que foi desenvolvido pelas famílias, artesanatos, as peças, os serviços. Aproveite, conheça e ajude também compartilhando esta entrevista. É só acessar o RD News no RDTV ou o próprio canal do RD News no YouTube. A gente se vê na próxima.